Paz e bem, meu nome é Maria da Paz e eu moro em Limoeiro do Norte, no Ceará. Além de outras formações, atualmente, eu trabalho com constelação familiar, faço atendimentos e cursos. E antes de mostrar como eu trabalho, eu vim falar um pouco sobre a constelação e o papel dela na minha vida. Em 2017, eu ouvi duas pessoas falando sobre constelação familiar. E pelo que elas relataram do movimento, eu me apaixonei. E saí procurando aonde eu encontraria uma forma para fazer aquele curso. Encontrei um instituto em Fortaleza e comecei. Eu lembro que no primeiro módulo o instrutor me perguntou, como perguntou a todos, o que nos levava até ali. E eu falei que era a convivência difícil com um dos filhos, que o meu filho era assim, mas eu gostaria que fosse de outra forma. E ele disse: sinto muito, Maria. A única pessoa a quem você pode mudar é a você mesma. E eu continuei. No segundo módulo, enquanto eu estava lá, em casa, meu filho se suicidou. E, egoísta que somos, eu tenho dois filhos. Aliás, dentro da constelação, eu tenho três filhos. O filho não deixa de ser, mesmo que não esteja nesse plano. O pai não deixa de ser, a mãe também não. Dentro da constelação, nós temos, antes de nós, 4.096 pessoas que nos precedem. Mas eu, no luto, eu quis ir com ele. E aí é onde hoje, da forma que eu trabalho, eu percebo que Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a constelação deixaram que eu continuasse viva. No terceiro módulo, uma colega disse: Maria, eu tive um sonho. Em nome do seu filho, faça alguma coisa pelos que, como ele, sofrem, pensam como ele pensou. E eu, de certa forma, nem sabia o que fazer. Pensei em outros movimentos que não deram certo. Hoje, quando eu trabalho em constelação familiar, eu sei que eu estou fazendo o que a minha colega me pediu. Então, para quem não conhece, como eu não conhecia, eu vou falar um pouco sobre a constelação familiar antes de mostrar a técnica e trabalho. A constelação familiar vem de Bert Hellinger, que era um alemão, nascido de família católica. Bem recente a história, faleceu em 2019, e ele estava em um seminário católico e foi designado para ir para uma tribo Zulu para catequizar aqueles índios. Ele foi designado para ir para uma tribo Zulu para catequizar o povo dessa tribo. Nessa tribo, que fazia rituais ancestrais, ele foi percebendo que alguns membros, quando faziam esses rituais, esses membros passavam a ter movimentos que não eram deles. E aí ele começou a observar. Ele passou entre 12 a 16 anos nessa tribo. E voltando, desistiu do seminário quando conheceu a primeira esposa, uma psicanalista. E ele foi ser psicanalista também. Ele nunca teve uma graduação em ciências psis, nunca foi psiquiatra, nunca foi psicólogo. Mas ele foi
dando corpo ao movimento que no início ele chamava de reestruturação familiar. Esse movimento foi sendo mudado de nome, foi sendo traduzido até que hoje é o atual constelação familiar. A constelação familiar, ela bebe na fonte da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, das estruturas familiares, do psicodrama e da fenomenologia e física quântica. Juntando todas essas partes, chega-se ao que é a constelação familiar. Devido à pandemia, não pôde mais haver os atendimentos presenciais. E foi se vendo outras maneiras, que algumas já existiam, mas não eram divulgadas amplamente, como passou a ser com o novo modo de viver. Então, o que eu fiz? Eu juntei a base da constelação familiar, as 3 leis que vêm, as ordens do amor, a precedência. Quem veio antes de nós é maior que nós. O filho é pequeno, os pais são grandes e todos os que vieram antes do pai. O pertencimento, todos nós pertencemos. E quando a alguém é negado esse pertencimento, cria-se uma exclusão. E quando se cria uma exclusão, é como se chegássemos numa fruteira cheia de maçãs e tirássemos uma maçã lá do fundo e tem aquele movimento para que alguma maçã ocupe o lugar dessa maçã que foi tirada. Isso na constelação chama-se exclusão, a maçã tirada. E a maçã que ficou no lugar é aquela pessoa emaranhada com a que se foi e que vai tomar dessa pessoa as questões que ela não pôde resolver. Assim cria-se um emaranhamento. E o equilíbrio entre o dar e o receber. Pensemos numa balança. Se colocarmos 2 quilos num prato da balança e 4 quilos no outro prato, o prato mais pesado desce e o mais leve sobe, concordam? Pois é, isso é que acontece com a lei do equilíbrio. Para que a vida possa fluir sistemicamente, temos que estar equilibrados nessas 3 leis. Temos que pertencer, temos que honrar aos que nos precedem, aos que vieram antes, e temos que ser equilibrados. Com base nessas 3 leis, eu juntei assim. Eu fiz um curso de constelação na água. E desse curso de constelação na água, eu trago essa bandeja. E para que tenha uma melhor demonstração, eu vou fazer parte de como trabalho, porque se eu der a cereja do bolo todo, vocês não vão querer conhecer melhor o meu trabalho depois, eu acho. Então, pego essa bandeja, lá do curso de constelação na água, e encho com água. Deixo mais ou menos um dedo, para que ela fique cheia. Aqui eu encho com água, e aqui inicia-se o movimento. Eu faço uma meditação para que a constelação possa fluir melhor. Existem diversas meditações para se iniciar um atendimento em constelação, mas eu uso a meditação de tomar pai e mãe. O que é tomar pai e mãe? É colocar pai e mãe no lugar que é deles.
atrás de nós, porque vieram antes. Colocar o pai do lado direito. Aí talvez alguém vá questionar. Ah, mas nas terapias orientais, o pai é do lado esquerdo. Nós estamos falando de constelação familiar e foi feito assim sempre e não vamos questionar a posição de pai e mãe. Pai do lado direito, atrás de nós. Mãe do lado esquerdo, atrás. E toda a nossa ancestralidade masculina e feminina. Então, eu faço a meditação de tomar pai e mãe. E venho para o campo de água. Eu tiro objetos de metal que eu tenha nos dedos, para que aqui fique só a energia das mãos, que vão pegar a energia do constelando. Constelando é a pessoa que está frente ao constelador. Eu vou colocar aqui nesse recipiente, vou colocar nesse recipiente as energias de quem eu estou constelando. Eu vou perguntar o nome e ela vai me dizer que é Marta. E eu vou trazer as minhas mãos até a água e molhar bem as mãos, dizendo que o campo receba a energia de Marta para que essa constelação possa fluir positivamente. Aqui eu retiro as mãos molhadas do campo e pergunto, Marta, faz de conta que aqui nesse recipiente existe uma tela. Essa água é uma tela. E nessa água você vai ver um filme da sua vida. Nessa tela, o que é que você quer ver hoje? Digamos que Marta me diga que ela quer ver, a relação dela com o medo de nadar. Coloco Marta olhando para a constelanda, que está do outro lado da tela, numa constelação online. Coloco Marta aqui no centro. E Marta, dentro da água, que é o campo das emoções, vai fazer algum movimento. Se Marta chegar e olhar para fora fora da água, é tudo que sai daqui desse espaço de água. Marta olhou para fora da água, Marta olhou para uma questão ancestral. Ela está emaranhada com alguém que veio antes dela. Mas se Marta olhou para dentro da água e ficou bem aqui, Marta está olhando para alguma coisa presente. Mas nossa Marta veio e olhou para fora. Marta tem o quê? Tem medo. E eu tenho o bonequinho, que é o medo. Então, eu coloco aqui. Marta está aqui, no canto da água. E o medo vem e fica nuca a nuca com Marta. E eu, com a prática, porque, gente, eu já vi pessoas que oferecem uma apostila de constelação familiar. É o jeito dela mostrar, né? Dela vender. Mas constelação familiar sem prática não flui. É como entregar um livro a um analfabeto e dizer, professor, vá para a sala de aula. Não flui. Eu vi que o medo olhou para dentro do campo e me veio um insight. Eu vou colocar uma criança. E eu coloco a criança, que significa Marta. E Marta corre para cá e olha para dentro. Quando Marta corre e olha para dentro, o medo vai em busca de Marta. E aqui aconteceu o movimento de campo. Marta tem um medo, Marta adulta tem um medo que não é dela, que é de quando ela era criança, não é dela adulta. É de Marta? É de Marta menina. Um medo que prejudicou a vida dela quando se tornou adulta.
Vi o movimento do campo, eu digo, olha, o movimento é esse aqui. Você tem um medo agora adulta, mas esse medo se estabeleceu em você quando você era criança. Esse é o movimento do campo. Então, eu tiro o campo de água e eu vou para essa parte aqui que poucos conhecem, mas que para mim é a cereja do bolo da constelação familiar online. Esse conjunto aqui se chama cartas OH. São cartas alemãs que vieram de uma proposta de um pintor que, achando que eram muito caras as obras de arte, ele começou a pintar em cartas pequenas. E então ele apareceu um psiquiatra que queria ver questões dos pacientes e que tinha um jogo de palavras. E eles se uniram formando essas cartas. Elas são 88 figuras e 88 palavras que formam um conjunto. E como é que eu faço esse passo? Eu faço o que foi que eu quis ver ali? Marta adulta, Marta, o medo de Marta, que é da criança, a criança, Marta, o que provocou o medo e a saída. Feitos os 5 montinhos, eu vou tirar do primeiro montinho uma carta que vai representar a Marta grande, uma carta que vai representar o medo de Marta, uma carta que vai representar Marta pequena, uma carta que vai ver o que aconteceu para que a criança tivesse medo, e uma carta para ser a saída para o medo parar. Sobre essas cartas, que são as figuras, eu vou colocar uma carta para Marta grande, uma carta para o medo, uma carta para Marta pequena, uma carta para o que houve e uma carta para a saída. Certamente, se eu fosse mostrar o que acontece aqui, como eu não peguei energia de ninguém, como eu não tinha água, como Marta não existe, talvez não tenha uma cadeia aqui formando essas questões. Então, eu vou mostrar só o medo de Marta, o que é que pode ser, o que é que pode vir esse medo, certo? Essa figura aqui, ela representa a energia feminina. E essa carta aqui é dependente. Então, o que poderia ser aqui? Será que Marta, ela ficou com medo porque tem questões a resolver no feminino, na relação de Marta com a mãe? Isso é o que as cartas me mostram. As cartas, elas complementam o movimento do campo. E eu saio com uma resposta, uma constelação familiar, até o dia de hoje, eu saio de uma constelação deixando, ou constelando com uma resposta. Depois eu uso esse baralho aqui, de constelações sistêmicas, é de Patrícia Calazans, se eu não me engano. E eu procuro um conselho sistêmico, e eu respeito suas escolhas. Aqui eu termino essa parte. Quando é algo que foi feito com uma pessoa real, com energias e tal, eu faço um corte aqui do medo, o medo que estava junto com Marta Grande e frente a Marta Pequena. E eu vou dizer a ela, vou colocar, e aqui eu trago da constelação de mesa o sentir do representante.
aqui com o meu dedo anelar direito, eu peço, eu digo, Marta, eu vou colocar o meu dedo anelar sobre a cabeça de quem lhe representa. E você vai sentir e me dizer como se sente. E a Marta vai se sentir da maneira que ela está passando, os problemas que ela está passando. Eu digo, Marta, eu vou tirar aqui o dedo anelado sobre a cabeça da sua representante adulta e vou para a criança. E a criança, a Marta de hoje, vai se sentir como aquela criança de 10, 15, 20 anos atrás. Então, eu vou pegar e vou fazer um corte. Vou dentro da constelação, organizar o sagrado familiar, que é colocar pai, mãe e ancestralidade atrás de Marta. Vou substituir a Marta. Vou deixar a Marta pequena, junto com a Marta grande. Vou colocar os pais antes. Eu coloco o medo aqui em Marta pequena. Os pais aqui, Marta pequena, Marta grande. Eu vou dar, porque o meu campo é pequenininho, para colocar tanta gente. Eu vou colocar a mãe de Marta, o pai de Marta. Deixa eu ver nos bonecos quem é que pode ser o pai de Marta. E a ancestralidade de Marta. Como apareceu nela questões com a mãe, eu vou colocar o dedo sobre Marta grande e vou conversar sistemicamente com a mãe. Mãe, eu vejo você, eu honro a sua história. Mas, mãe, eu tive medo. Esse medo que me acompanhou quando criança atrasou o meu desenvolvimento. Mãe, esse medo não é daquela menina, esse medo não é meu e esse medo não é seu. Então, com honra, sem nenhum julgamento, eu levo esse medo até um lugar distante, que é o lugar dele, aonde ele ficará como parte de uma história que não pode ser julgada, porque a história é deles. Honro o que houve, não julgo e peço bênçãos para que eu possa ir para a vida. Aqui eu faço corte, tiro essa criança também, porque ela vai precisar ser vista. Marta grande olha para Marta pequena, sente muito pelo medo que a criança tem e mostra à criança que ela cresceu e tira a criança com honra do campo. Então, aqui eu coloco Marta grande, coloco do lado esquerdo do boneco a mãe de Marta, coloco do lado direito do boneco o pai de Marta e termino o atendimento. Deixo o medo num lugar distante, tiro a criança, porque a Marta cresceu, agora ela está consciente que o medo não é dela, deixou o medo longe, e faço esse movimento. Meu nome é Maria da Paz, essa história não é minha, deixo aqui o que é daqui e sigo apenas com o aprendizado. E tiro campo, tiro as minhas cartas e deixo o constelando, vendo qual foi a questão que levou ele até ali. O campo vai reverberar nos próximos dias e coisas vão começar a mudar na vida do constelando. Vai ter insights, vai compreender coisas que não compreendia antes. Então, é isso. É isso que eu repasso, essa técnica, juntando 3 formas de se constelar: na água, na mesa e com cartas. Tudo vindo da base da constelação familiar. E eu faço atendimentos usando essas 3 técnicas e eu estou na segunda turma de formação
em constelação familiar, com um preço, quando eu digo que eu honro o papel que a constelação significa para mim, que a diferença entre estar morta ou estar viva. Eu faço cursos de formações com CNPJ em nome do Instituto Constelalma. Eu faço com preços muito acessíveis, certo? Eu estou na segunda turma, mas honrando ao equilíbrio, eu vou começar a subir um pouco, aos poucos, esses preços, porque eles estão muito baixos, certo? Eu repasso toda uma técnica que eu costurei, eu repasso lá no curso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e por hoje é isso. Paz, luz e bem. Gratidão.